Aí, começou mais um episódio de Os 10 Mil Deles. Salve, salve, senhoras e senhores. Olha, hoje a gente está chegando aqui um nojo, hein? Nossos 10 mil já são R$ 12.330, um crescimento de 2,5%. Batemos o Ibovespa, que no balanço da semana até aqui cresceu 1,7%. Então, chegamos aí com uma certa pancada no Ibovespa, que está operando a 102.507 pontos. O dólar esta semana, num balanço, recuou 2,8%, cotado a R$ 5,41. E com esses números eu inauguro mais um episódio aqui do nossos 10 mil deles. Afinal de contas, hoje a gente vai passear por vários dos principais assuntos que deram sentido a esse vai e vem na Bolsa. Risco fiscal, volatilidade, vacinas, entre outros assuntos. Quem me acompanha é ele, que bola as estratégias para que os nossos 10 mil de 27 semanas atrás já tivessem se transformado nesse valor que eu narrei há pouco para vocês, 12.330. Carlos Castrucci, seja bem-vindo. Uma ótima gravação para nós. Fala, Léo. Fala, ouvinte. Fala, telespectador. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. E agora vamos passar um pouquinho do que foi essa semana, né? Viva a volatilidade dos mercados. Nossa, só para fazer aqui uma breve passagem, mais ou menos nos últimos 15 pregões da Bolsa. A Bolsa já saiu dos 102 mil pontos e foi praticamente reto para os 94 mil pontos. Depois subiu reto para os 105 mil pontos e agora fechou nesse patamar aí de 102.500 pontos, que é onde a gente está nesse episódio. A semana parecia que ia ser mais um mar de rosas, que nem foi na semana passada. A Bolsa chegou a subir mais ou menos uns 4.000% nos 3 primeiros dias, nos 3 primeiros pregões que antecederam esse episódio, mas depois a gente teve 2 dias de dificuldade, aí a Bolsa deu uma forte recuada e finalizou a semana com essa alta de 1,7%. A gente vai entender agora os fatos que ajudam a gente a justificar essa volatilidade, mas de fato números muito agressivos aí ao longo da semana. Quando a gente trata o nosso olhar para o mundo, a gente chega a quais conclusões? Quais os fatos que chamaram a atenção no nível internacional, Carlos? Bom, Léo, vou retomar aqueles 2 pontos de incerteza do mercado, né? Eleições americanas e segunda onda do coronavírus e a pandemia de uma forma geral, até onde vai. Eleições praticamente definidas, né? Na verdade, definidas, a gente tem aquela parte da contestação do Trump na justiça, que já era de certa forma esperada, mas a não ser que a gente tenha uma reviravolta muito grande, isso não deve ir para frente, então é um ponto de incerteza a menos. E o segundo ponto, que é a pandemia do coronavírus, a gente teve notícias positivas com relação às vacinas, né? Principalmente a vacina produzida pela Pfizer. E o que acontece? Quando a gente tem uma perspectiva de vacinação da população, a gente tem uma perspectiva de fim da pandemia e a gente tem uma redução de incerteza. Então, quando a gente soma esses 2 fatores, no final das contas, as notícias vindas do exterior mostram que a incerteza está diminuindo. Incerteza diminuindo significa maior previsibilidade para os mercados. Maior previsibilidade significa, de certa forma, uma alta nos preços, porque as ações, de uma certa forma, quando a gente fala do mercado acionário, conseguem ser melhor precificadas em um cenário menos incerto. De fato, esperava-se que Donald Trump tentaria judicializar as eleições norte-americanas conforme os resultados não o favorecessem. Os resultados não o favoreceram, os resultados seguem o desfavorecendo, e conforme a apuração segue, ainda há votos para serem computados, a distância, pelo menos do voto majoritário, vai só aumentando e fica cada vez mais juridicamente fraca a alegação de fraude. Tanto é assim que em todas as instâncias que ele apelou, o retorno foi um só. O processo não vai para frente porque não há provas, não há solidez, não há consistência para que se receba essa reclamação, essa contestação e se apure com mais profundidade. Então, realmente, os planos de judicialização de Donald Trump não parecem sair do papel. E o mercado, ao que tudo indica, já vai projetando o mesmo cenário com o Joe Biden a partir de 20 de janeiro de 2021, o que garante mais previsibilidade do que se a eleição tivesse sido ali no voto a voto, muito equilibrada, com um colégio eleitoral ali especificamente, ou com um estado dentre os Estados Unidos da América
com uma diferença muito pequena e contestável, mas até aqui, de fato, não parece haver brecha para que o Trump corra atrás da eleição perdida. Agora, em relação às vacinas, Carlos, acho que é sempre legal te ouvir naquele ângulo. Uma vacina, ela garante uma volta à normalidade à medida que a circulação das pessoas tende a voltar, e com isso você tem ali um aquecimento econômico por consequência. No caso do Brasil, boa parte da nossa economia, a principal força dela, gira em torno dos serviços. E essa é uma frente muito impactada pela pandemia. A vacina poderia trazer um certo estalo para que os serviços voltassem à normalidade total. Tem sentido? Tem sentido, Léo, e aí eu gosto até de separar o impacto da vacina em dois pontos diferentes, tá? O primeiro é o seguinte: quando veio a pandemia, vieram as restrições de circulação e isso ainda paira no ar, mas como a gente está vendo aqui no Brasil, cada vez mais a gente está voltando à normalidade das circulações, e aí, caso não aconteça uma segunda onda, a circulação de pessoas tende a melhorar conforme o tempo passa. Mas o segundo ponto de impacto da vacina, que é mais importante não, mas que é tão importante quanto a vacinação em si, quando a gente olha do ponto de vista econômico, é a confiança dos consumidores, né, dos consumidores de serviço. Quando a pessoa tem uma perspectiva de ter uma vacina, de ter imunização, ela fica mais tranquila em consumir serviços. Ela sabe que as coisas estão tomando um rumo, entendeu? Então, tanto o fator da vacinação, a imunização em si, quanto o fator confiança de que a imunização está chegando impactam diretamente na economia e nos serviços de uma forma geral. Você tocou num ponto aí super importante, porque de fato, se você que está assistindo ou ouvindo a gente agora tem um dinheiro reservado, nesse cenário de incerteza, nesse cenário em que é difícil prever o que vai acontecer semana que vem, por racionalidade, você deve preservar o seu patrimônio, deixá-lo mais guardado, você não se sente tão à vontade para colocar esse dinheiro para rodar. E o oposto é verdadeiro, né? Quando você tem uma economia mais previsível, a circulação voltando, os serviços sendo oferecidos como eram antes, você vai lá, se anima e muito provavelmente tem mais chances de colocar o dinheiro em circulação. E dinheiro em circulação significa roda econômica girando. Então, de fato, o complemento do Carlos ilustra bem esse cenário. Agora vamos voltar os olhos falando em Brasil para os acontecimentos, para os fatos aqui domésticos. E o Carlos abre esse sorrisão aí, porque, olha, tem que ter. Eu ia falar coração, mas acho que tem que ter fígado, viu, aqui no Brasil, porque cada uma que a gente vê. Fala aí, Carlos, destaques brasileiros. Então, fora as incertezas no exterior, que já não são pequenas, né? Aqui no Brasil a gente sempre tem o fator Brasil, que a gente está acostumado já, né? Esse vai e vem, e normalmente isso vem do cenário político, né? Isso há muito tempo já que vem acontecendo. E, conforme a gente pode recordar, na semana passada foi uma semana positiva do ponto de vista político. A gente teve sinalizações positivas. Em compensação, nessa semana, foi a parte de baixo da gangorra, né? Foi uma queda, sentimento político está pior do que estava antes, e isso por três principais pontos. O primeiro deles é que a gente está muito próximo das eleições municipais, e quando a gente está próximo de eleição, a gente sabe que o meio político para, a gente não tem votações das pautas importantes para a saúde fiscal do país, e quanto mais tempo a gente demora para tomar essas decisões que são importantes, mais a situação se deteriora e mais a confiança de que a situação vai melhorar reduz, né? A gente tem uma redução na confiança quando as coisas não acontecem, demoram muito para acontecer. Além disso, a gente teve um discurso bastante polêmico do presidente brasileiro, e isso também afeta negativamente os mercados de risco, né? Tanto bolsa, quanto dólar, quanto os juros no curto prazo. E, por último, a gente teve a fala do Paulo Guedes de que, caso a gente tenha uma segunda onda de coronavírus, o auxílio emergencial deve se estender. E aqui, assim, eu não estou fazendo um juízo de valor de se é bom ou ruim, se tem que ter ou não tem que ter uma extensão do auxílio emergencial. Mas o que é muito importante pontuar aqui é que, caso a gente tenha um auxílio emergencial estendido, a gente tem um aumento dos gastos públicos. Se você não tiver numa contrapartida uma redução de outros gastos que compensem isso, isso significa
que o déficit do governo está aumentando. Com o déficit aumentando, você aumenta o endividamento, você piora a saúde fiscal do país, e isso, assim, não é a gente que vai pagar essa conta, mas alguma das gerações futuras, que a gente não sabe quando vai ser, vai ter que pagar as contas de uma saúde fiscal muito deteriorada. Então, o mercado acaba analisando isso como ruim para o Brasil, porque o Brasil não tem espaço no orçamento para mais gastos, sem que corte outros gastos, é claro. Aqui, três complementos. Sobre a questão das eleições municipais, vale destacar que, apesar delas, e para surpresa, agora há pouco, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a gente grava esse episódio às quintas-feiras. Estamos aqui, quinta-feira à noite, gravando. E agora há pouco, Rodrigo Maia sinalizou que pretende votar, na semana que vem, duas pautas fundamentais para o país. A PEC emergencial, que vai armar o terreno para o enfrentamento da pandemia, para a continuidade do enfrentamento da pandemia, e uma reforma tributária, o que significa que a equipe econômica, o governo federal, de um modo geral, deve se armar e se articular para compor base e fazer essas votações caminharem a seu favor, pelo menos se estiverem alinhados com a proposta de agenda que Rodrigo Maia já sinalizou, que é colocar de pé. E aí, em relação ao segundo ponto, que é o discurso polêmico do presidente, para quem não teve muito colado às notícias dessa semana, dentro de um discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, ele, entre outras coisas, chegou a classificar o país como país de maricas pela lamentação profunda da epidemia ou da pandemia do coronavírus, dizendo que não deveríamos encarar com esse grau de dramaticidade. Um outro ponto muito polêmico, ele se referiu a Joe Biden, que no primeiro debate na corrida eleitoral norte-americana se dirigiu à Amazônia com muita preocupação, dizendo que havia ali queimadas e que se o governo brasileiro não, através até de recursos que ele, Joe Biden, se colocou à disposição para oferecer, não contornasse queimadas e alguns abusos ali de meio ambiente, sofreria algumas represálias econômicas. Bolsonaro não gostou nada e reagiu dentro desse discurso dizendo que o Brasil ele precisava se impor e que na hora que a saliva acaba é preciso ter pólvora. Enfim, polêmicas não faltaram aí no discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro. Naturalmente que isso repercutiu e trouxe instabilidade para o mercado. E sobre a questão do Paulo Guedes, essa novela o Carlos já explicou com muito brilhantismo para a gente, né? É claro, os desejos são infinitos, as vontades são enormes, os recursos são escassos. E se não houver uma gestão responsável deles, não se cria dinheiro. Como diria Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. Não dá sem árvore, não dá para criar. Se você não gerencia de um modo adequado, isso explode. E se não agora, amanhã. E se amanhã, no colo de uma geração que nem foi responsável pelas tomadas de decisão. E é legal o Carlos trazer um complemento, né? Claro que a curto prazo é uma medida importantíssima para você dar suporte para a população mais vulnerável, que não tem tantos recursos, que está literalmente pedindo socorro. Mas, ao mesmo tempo, alguns cortes, por exemplo, na máquina pública, poderiam compensar bastante gastos realmente necessários para esse momento de crise. Vamos ver como é que a pauta avança no Congresso Nacional para a gente repercutir e saber como o mercado vai reagir. Bora agora mergulhar na nossa carteira, Carlos. Resumo do mercado antes você separou para a gente, trazendo um balanço. A gente lembra que a nossa carteira cresceu 2,5%, mas você destaca alguns números, né? Petróleo, Stocks Europe, que é basicamente o índice que reúne as principais bolsas da Europa, o próprio Ibovespa, dólar, S&P, faz aí a novela. Bom, aquele negócio, né? Tentar traduzir tudo em números do que foi a semana. E aí começar pelo petróleo, né? Como a gente tem esse otimismo maior com relação à pandemia, com relação ao fim das restrições de circulação, o petróleo começou a recuperar ainda mais parte das suas perdas do ano e subiu mais ou menos 6,5% nessa semana, chegando ali no patamar aproximadamente de $43 por barril. Então você vê que o otimismo realmente cresceu por conta da vacina. Além disso, o Stocks Europe 600, que é uma média das bolsas europeias, subiu mais de 4%, na verdade foi 4,9%. O Ibovespa, como a gente já comentou, subiu 1,7% na semana, foi inferior às bolsas europeias. O dólar, em compensação, caiu mais um pouquinho, tá? Na verdade, caiu bastante, caiu mais 2,8%, atingindo o patamar de R$ 5,41. Ainda é um patamar
bastante alto quando a gente compara com o começo do ano. O real é uma das moedas emergentes que mais se desvalorizou no ano, só perde para a lira turca. E o S&P fechou estável. E aí você deve estar perguntando agora, pô, mas como assim o S&P fechou estável numa semana de tanto otimismo? E aí que eu explico para você e para você ouvinte o seguinte, o que aconteceu, tá? A gente teve no mercado, principalmente no mercado americano, uma rotação na gestão das carteiras dos investidores de uma forma geral, das empresas growth para as empresas velho. Lembra que semana passada eu estava aqui chateado que as empresas growth eram o que estava subindo, e as empresas velho, que é o que eu mais tenho na carteira, que estavam estáveis e estavam deixando a nossa carteira para trás, Léo? Sim. Então, nessa semana foi o oposto, por isso até que a nossa carteira superou o Ibovespa, subindo 2,5%. Mas, então, voltando para o S&P, por que ele ficou estável? Porque o S&P, o que é? Como ele é composto? Ele é composto pelas 500 maiores empresas negociadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos. E as empresas de tecnologia formam grande parte das empresas com maior valor de mercado. E o que acontece? Como essas empresas caíram ao longo dessa semana, o crescimento das empresas da categoria velho não foi suficiente para fazer com que o índice, que é uma média, de uma forma geral, subisse. Deu para entender? Sim, perfeito. É um jogo de compensação que, no fundo, aconteceu e você destrinchou a natureza de cada índice, o que ajuda pra caramba para a gente visualizar isso. Agora, vamos para a nossa carteira especificamente, né? Conta um pouquinho do início da semana, porque o cenário era um e ele foi mudando conforme os dias avançaram. Exato, é porque aconteceu. Fora essa migração de empresas growth para empresas velho nessa semana, a gente viu um fluxo de investimento em países emergentes de uma forma geral, e isso inclui o Brasil. Então, para você ter uma ideia, só na segunda e na terça-feira entraram aproximadamente 10 bilhões de reais na Bolsa Brasileira de investidores estrangeiros. Lembrando que os investidores estrangeiros saíram em peso dos mercados emergentes e da Bolsa Brasileira ao longo desse ano. E esse fluxo ele veio principalmente para as blue chips e, como eu tinha comentado naquela vez, acho que fazem 2 ou 3 episódios a respeito da potencial subida forte das bolsas brasileiras até o final da Bolsa Brasileira até o final do ano, esse fluxo veio nos bancos e em Petrobras, que foram os grandes responsáveis pela alta da nossa carteira da semana. Então aqui, até já revelando qual que foi a principal alta da carteira nessa semana, foi o Bradesco, que subiu 11,2% durante esses 5 pregões que a gente viveu. E também vale destacar aqui a Petrobras, que subiu 10,2% essa semana. E essas duas, mais uma vez, subiram não por nenhum fato relevante que não fosse essa entrada de investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira. Nessa euforia e nesse apetite pelo risco que a gente viu nos primeiros dias da semana, e o Carlos já tinha cantado essa bola, né? Salvo engano, há 2 episódios, ou mesmo no passado, foi batido na tecla aqui de que a volta do capital externo tendia a acontecer conforme o mundo ia, entre muitas aspas, se ajeitando, se organizando, depois de todo o trauma maior e mais profundo que a pandemia representou. Pouco a pouco esse cenário vai se confirmando. O Carlos chegou até a sugerir que era possível de se ver um rally final ali, né, no período final do ano, elevando pouco a pouco a pontuação do Ibovespa. Vamos ver se essa tendência se mantém. Passamos por as empresas ou pelas empresas que mais cresceram da semana passada para essa. Mas nem tudo são flores, né, Carlos Castrucci? Então, a gente teve uma empresa que caiu bastante na carteira e até uma revelação da semana, que é a TOTUS. A TOTUS, ela representa 4% do nosso patrimônio atualmente. E, assim, eu não vou entrar a fundo na tese dela hoje, porque como a gente está nessa temporada de resultados, eu vou guardar tempo aqui do programa para comentar resultados de empresas que saíram da nossa carteira, que são informações mais temporais, né? Como a tese ela é mais de longo prazo, ela não vai mudar muito se eu falar agora ou se eu falar daqui a 2 ou 3 episódios. Então, mas só para resumir, para quem quer entender um pouquinho o que é a TOTUS é a maior empresa de tecnologia brasileira. E porque ela caiu justamente por essa
rotação do segmento growth para o segmento velho, né? Como a TOTVS é uma empresa de tecnologia, uma empresa que cresce muito, acabou saindo o fluxo dela para a entrada em empresas como o Bradesco, por exemplo. Então, no final, foi um balanço aí que foi positivo para a gente. E a TOTVS, ela trabalha principalmente com o quê? Com o sistema de gestão empresarial, que é aquele famoso ERP, tá? Essa é a principal linha de negócio deles. Eles têm outras linhas também que não vale entrar aqui agora. E o que é esse sistema de gestão empresarial? São todos aqueles sistemas que conseguem linkar de uma certa forma a área de vendas com a área de recursos humanos, com a área de estoques, com a área financeira, tudo. É aqueles sistemas que toda empresa grande usa para conseguir fazer uma gestão eficiente da empresa de uma forma geral. Então, quando vende alguma coisa, isso já pinga diretamente no estoque, que avisa se tem ou não, e assim em diante. Essa é só uma palhinha do que é a TOTVS, depois eu posso deixar que eu fico aqui com o compromisso de explicar melhor a tese da TOTVS em si e por que eu invisto nela. Perfeito, pode deixar que eu vou cobrar, quero entender melhor em detalhes, embora você tenha feito aqui uma condensação interessante, né? Você condensou aí essencialmente o que é a empresa e depois aprofunda então a razão pela qual ela está na nossa carteira. Agora, você não vai se aprofundar hoje na TOTVS em função de um compromisso que a gente tinha firmado na semana passada, no último episódio, que era um pouquinho do aprofundamento em cima dos resultados da Iochpe Maxion e Isso. também da IRB. Ah, nossa, IRB, saudades, IRB. Hashtag sobe IRB, pelo amor de Deus. Vamos começar pela Iochpe Maxion. A gente lembra que nós tivemos, né, nas últimas semanas, e mesmo nessa, vários resultados, divulgação de várias demonstrações de resultado, vários balanços, é a tal da temporada de balanços, e aí o Carlos ficou de olho nos números e traz para a gente agora um pouquinho do resumo aí, quando o assunto é Iochpe Maxion. Como é que veio o resultado da Iochpe Maxion, Carlos? Bom, Léo, o que eu posso dizer primeiro de tudo é que o resultado, pelo menos na minha opinião, ele veio melhor do que o esperado, tá? A gente vinha de um segundo trimestre muito fraco por conta daquela tempestade perfeita que foi queda nos volumes e alta no dólar. E agora o que a gente viu na empresa foi um faturamento estável quando a gente compara com o ano anterior. E isso é positivo porque a gente ainda está num cenário de pandemia, né? A gente ainda está com restrição de circulação. A indústria automotiva, que é a principal cliente da Iochpe Maxion, ainda não retomou totalmente. E quando você destrincha esse faturamento, por que ele conseguiu se manter estável? Aí a gente tem 2 pontos positivos, tá? O primeiro deles foi o dólar, né? Como o dólar e o euro, as moedas fortes comparadas com o real. Como ela tem essa diversificação geográfica, que inclusive é o segundo ponto de benefício, a valorização das moedas fortes com relação ao real acabam beneficiando a empresa quando ela consegue vender. Então, mesmo com uma queda de volumes, que ainda não voltou aos níveis pré-pandemia, a moeda forte compensou e a Iochpe conseguiu ter um faturamento estável comparado com o ano anterior. Mas, mesmo assim, ela continuou registrando um prejuízo, tá? Mas foi um prejuízo bastante inferior ao segundo trimestre de 2020, por exemplo. E o que aconteceu? O preço das ações da Iochpe reagiu bastante negativamente depois da divulgação de resultado. Isso por quê? Porque a empresa está com um endividamento de curto prazo alto. E esse é o principal ponto de atenção na tese. Esse endividamento cresceu bastante durante a pandemia, justamente para conseguir cumprir com as obrigações de curto prazo, enquanto a indústria estava praticamente parada. E eu acredito que mesmo com esse endividamento, a companhia está tranquila, ela vai conseguir rolar essa dívida, ela vai conseguir contratar empréstimos de longo prazo para pagar essas dívidas de curto prazo. E com a volta da indústria em 2021, que eu acredito que deve acontecer e deve vir forte e compensar grande parte da queda de 2020, a Iochpe vai conseguir reduzir aí sim o seu endividamento de uma forma geral com os lucros gerados na operação dela, e a gente deve ver um 2021 bastante positivo para a Iochpe, que é uma empresa que está negociando a múltiplos muito baixos, tá? Principalmente por conta desse endividamento que traz uma preocupação. Para você ter uma ideia, Léo, a Iochpe está negociando hoje aproximadamente 0,5 vezes o valor patrimonial. Então, aquela conta de padeiro que, claro, você não pode levar muito em consideração, mas se a Iochpe resolvesse fechar o capital hoje, se a Iochpe Maxion resolvesse
parar com as suas operações, ou ela quebrasse de certa forma, você receberia 2 vezes o que você está investindo hoje, porque o valor patrimonial da empresa é 2 vezes maior do que o valor de mercado dela. Lembrando que a IOSP Maxion é uma empresa com toda essa diversificação geográfica que o Carlos ressaltou, que faz as rodas. E é aquela história, né? Você pode até questionar como é que vai ser o combustível dos carros e de outros meios de transporte a médio e longuíssimo prazo. Mas ainda não é possível contestar o fato de que os meios de transporte vão recorrer a rodas. E, portanto, o modelo de negócio da IOSP Maxion se mantém, mas claro que o impacto da pandemia afetou bastante a performance dela no ano. A gente vai agora passar para a IRB, só queria colocar, esse endividamento de curto prazo sempre deixa o mercado com um alerta ligado, né, Carlos, sobre a saúde financeira, né? Se a empresa está muito alavancada, isso pode preocupar. Agora, você falou de rolar essa dívida, ou seja, de refinanciá-la, de conseguir captar recursos e jogá-la com mais saúde financeira para médio prazo. Ela pode fazer isso através de debêntures, por exemplo, quer dizer, emitindo títulos privados para que o mercado compre? Tem outros mecanismos? Consegue resumir rapidamente para a gente? Claro. Primeiro, assim, o que é importante destacar para você conseguir receber crédito, né, a um custo baixo, você tem que ter a confiança dos credores de que você tem capacidade de pagar essa dívida, né? E como você demonstra essa capacidade? Com a sua operação gerando resultados e assim em diante. E a preocupação é justamente se a IOSP Maxion vai conseguir manter essa credibilidade perante os credores ou não. Eu acredito que sim. E agora, assim, falando da rolagem da dívida de uma certa forma, como que ela pode fazer isso? Aí existem vários mecanismos, um deles é a emissão de debêntures aqui no Brasil, o outro é financiamento bancário aqui no Brasil, e também tem emissão de dívida no exterior e financiamento bancário no exterior. Pelo fato da IOSP ser uma empresa onde mais ou menos 3/4 do faturamento acontece no exterior, ela acaba se endividando mais lá, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, do que aqui de uma certa forma. Então aqui é até mais difícil você achar títulos de dívida da IOSP Maxion para investir. Minutos finais aqui do nosso episódio. Vamos lá então falar de IRB. IRB que teve divergências de análise, ou pelo menos essas divergências continuam. Faz o balanço. Para você ter uma ideia do quão polêmico é esse caso, a gente tem, assim, todos os bancos não, mas diversos bancos e corretoras no Brasil têm os seus setores de research, né, que são os setores que ficam cobrindo as empresas e dão as recomendações de investimento. E a gente tem bancos onde o preço-alvo de IRB está em R$ 4 e bancos que dão o preço-alvo de IRB em R$ 34, para você ter uma ideia da diferença aí que a gente tem entre opiniões. Preço-alvo é quanto o banco ou a instituição entende que vale aquela determinada ação, aquele determinado papel. Veja o grau de dissonância entre as duas leituras aí que o Carlos nos trouxe. E o que é que você pode falar da IRB? Lembrando que a IRB é aquela resseguradora, né? Ela faz seguros para as seguradoras, dentro do modelo de negócio dela. Eu sei que você gostou muito da transparência da nova direção. É um ponto que você já vem comentando há algum tempo e comenta de novo agora. Tem que parabenizar. Quando o trabalho é bem feito, você tem que parabenizar. E, assim, o trabalho da nova gestão vem sendo muito bem feito e tem sido muito transparente. Inclusive, lá você acabou de explicar aqui brevemente o negócio do IRB ou da IRB, mas se você quiser, você ouvinte, quiser entender mesmo o negócio da IRB, ouve a última teleconferência de resultados que eles deram uma aula de como funciona o negócio da empresa. Muito melhor do que eu, muito melhor do que o Léo explicando. Vai lá e acompanha, que vale a pena. Mas agora, falando dos resultados de uma forma geral. Primeiro, assim, o resultado ainda veio muito ruim, tá? Isso era esperado. O prejuízo da empresa veio enorme, mas a gente teve algumas sinalizações positivas. O que aconteceu? O que essa diretoria fez? Qual foi o primeiro trabalho dela? Foi mapear quais eram os contratos de resseguro ruins, os contratos que davam prejuízo. Eles mapearam mais ou menos 20 contratos e o que eles estão fazendo? Eles estão ou renegociando, ou cancelando, ou caso os contratos estivessem para vencer, eles simplesmente estão deixando de renovar esses contratos. E na demonstração de resultados, eles até separam o que é resultado
dos contratos que continuam ativos, dos contratos que foram cancelados e assim em diante. E o que a gente consegue perceber é que dos contratos ativos, a gente tem resultados positivos, e isso é bom, mas a gente ainda vai ter os efeitos desses contratos ruins por algum tempo. E aí tem alguma outra sinalização positiva também nesse aspecto, é que a diretoria afirmou que os contratos que são ruins, de uma certa forma, eles têm cauda curta. O que é cauda curta? Significa que os sinistros, né, que é a despesa que a IRB vai ter com esses contratos ruins, deve acabar em breve, se não no próximo trimestre, talvez nos próximos 6 meses ou no próximo ano. Então, em breve, que sai em 2021, o balanço da IRB, os resultados da IRB devem estar mais limpos e, a partir daí, vai dar para prever melhor como será o futuro da lucratividade da empresa, e aí até essa divergência entre os analistas tende a reduzir a partir de então. Mas enquanto isso não acontece, a incerteza ainda é grande, tá? E aí só mais um ponto que vale destacar aqui, foi um ponto muito importante para essas empresas de resseguro ou de seguro, é a credibilidade que elas têm, né? Que elas passam para os seus clientes. E a gente percebeu que mesmo com todos esses problemas que a IRB vem enfrentando, a credibilidade dela continua sólida perante os clientes. Perante o mercado está ruim, mas perante os clientes está bom. Isso a gente verifica com um índice de renovação de contratos que está rodando na casa de 93% dos contratos que já estavam ativos, dos clientes que já existiam. Então você vê que os clientes continuam acreditando que a IRB é capaz de honrar com as suas obrigações financeiras perante os clientes. Isso é ótimo. O que é uma sinalização super importante, haja vista os escândalos em que a empresa se envolveu de governança corporativa. O Carlos tocou na palavra de ouro aí, credibilidade, e a credibilidade, em boa parte, se foi quando começaram a vazar todas as alterações, as maquiagens de números, a gestão irresponsável que estava à frente da empresa. Veio uma nova diretoria, uma nova proposta, e pouco a pouco essa credibilidade não só volta, como se intensifica. Carlos, desse jeito não dá, hein? Já acabou o programa. Não é possível, ó. Os próximos episódios, vem aí algumas das teses e dos comentários de Berkshire, Conga. Olha, a Conga vai passar aqui. Movida, Via Varejo. A gente está em Via Varejo, é isso? Estamos, e teve resultado também recente. A gente vai comentar em algum dos próximos episódios, então não perca quem quiser saber mais como foi o resultado de Via Varejo. Muito bom. Carlos, super obrigado, um abração para você. E ó, só vou dizer uma coisa, viu? Tô esperando o dia que os papéis da IRB deem a porrada aí para cima, quando esses contratos ruins acabarem. Tudo que foi lágrima virará sorriso. Um abraço para você, até mais. É isso, não só IRB, mas principalmente bancos e Petrobras, que aí é onde a gente vai ganhar dinheiro mesmo, hein, Léo? Então vamos esperar, vamos torcer para os investidores estrangeiros continuarem entrando aqui na Bolsa, pedir para os políticos ficarem mais tranquilos, menos polêmica, assim a gente consegue ter uma bolsa mais estável nos próximos períodos. É só pensar em questões assim que, né, enfim, o nosso ouvinte telespectador vai saber fazer o julgamento aqui. Valeu, Carlos, um abração e obrigado e um abraço a você que esteve com a gente acompanhando mais um episódio. Até mais. Carlos, do lado desse touro aí que a gente ainda não deu nome, nós estamos enrolando para dar o nome, mas faz parte, é a emoção da vida. Fala aquele teu bordão lá, manda um abraço, como é que é? É isso, gente. Espero vocês na semana que vem. Quiçá com mais uma alta da nossa carteira e superior ao Ibovespa. E até lá, a gente vai se comunicando no Instagram, tá bom? É isso, um abraço. Tchau, Carlos. Tchau, gente. Obrigado ao Matia que dirigiu aqui a nossa transmissão em vídeo. Se inscreva aí no canal do YouTube, deixa o seu like, ajude a gente a divulgar. Valeu, até mais. Tchau.